Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre a Klabin, código na bolsa KLBN11. E para quem não conhece a Klabin, uma olhada rápida aqui no site. Eu acredito que é a maior empresa, pelo menos é a mais famosa, aqui do Brasil, empresa de papel e celulose. Então a gente vê aqui papel de transporte para correio, acessório para embalagens personalizadas para restaurantes, sacolas, hortifruti, papelaria, um monte de coisa aqui, né? Tudo que é relacionado a papel e celulose, a empresa tem, né? À venda. A gente vê aqui um pouco no site da empresa os produtos. Enfim, basicamente é isso. Não tem muito o que explicar sobre a empresa. Ela produz papel e celulose, né? Agora vamos falar sobre o que interessa, que são os números da Klabin. Enfim, aqui eu peguei um site, tá? Aqui tá falando recomendação de compra. Esse vídeo aqui não é recomendação de compra nem venda. É só do site aqui que eu peguei que tá recomendando, mas esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Mas enfim, isso aqui é a opinião da corretora. Aqui a gente vê, né? Klabin reportou resultado, números operacionais vieram dentro do esperado. Mostrou uma recuperação sequencial. Já a divisão de negócio de celulose está em retração. Lucro veio abaixo do esperado. Uma alavancagem alta. Enfim. Volume forte de celulose enquanto papéis se beneficiam. Manutenção de Puma durante o trimestre passado ajudou na eficiência e no acúmulo de pedidos despachados para o terceiro trimestre. Paralelamente, papéis e embalagens começam a recuperar volume pela sazonalidade positiva. Aqui está falando que tem perspectivas para o próximo trimestre da celulose ficar mais cara, o que pode beneficiar a Klabin. Aqui está falando, né, que teve uma leve alta na receita líquida. O EBITDA caiu 40% na comparação anual, mas subiu 0,6% na comparação trimestral. Um lucro líquido bem abaixo das estimativas da empresa. Aqui, trimestralmente, menos 73%, menos 87%. Então a gente vê aqui que o lucro ele veio um pouco abaixo do esperado, né? Porque a gente vê que a empresa está operando com uma alavancagem grande aqui, acima do que era o esperado, né? Que o mercado ele age por expectativas, né? Então, assim, é uma alavancagem grande, pequena, é maior do que o mercado gostaria, né? Então, ele pune um pouco isso, né? Pega no pé da Klabin, vamos dizer assim. E aqui tá falando, né, que provavelmente esse lucro da Klabin, ele caiu devido que o hardwood, que é o commodity da Klabin, né, de papel, celulose e tal, ele acabou recuando, né? Então fez a Klabin vender mais barato. Mas está com perspectivas de que vai subir esse commodity aqui no próximo trimestre, e 2024, que vai fazer o lucro aumentar. Isso basicamente é o resumo, né? Enfim. Aqui tem detalhes da análise. Que a gente vê que a receita ficou um pouco abaixo do esperado.
O lucro ficou bem abaixo da expectativa. Enfim. É isso. Essa é a opinião dessa corretora sobre o último resultado da Klabin, né? Enfim, vamos dar uma olhada agora no aspecto geral da Klabin, né? Porque a gente tem que ter uma visão de longo prazo em relação às ações, né? Não dá para a gente só pensar de um trimestre para outro, né? A gente tem que pensar em questão de vários trimestres para frente, né? A gente compra uma ação na bolsa, geralmente com a ideia de querer ser sócio a longo prazo dessa empresa, né? Para pegar a valorização dessa empresa no longo prazo e os dividendos ao longo do tempo, né? Como se fosse um sócio mesmo de uma sociedade normal, né? Enfim, dito isso, vamos analisar aqui a Klabin. A gente vê que a Klabin tem um valor de mercado de 25 bilhões e meio, praticamente, de reais. É uma empresa grande já, madura, né? Enfim, não é uma small cap. Aqui nos indicadores de valuation, a gente vê que o preço-lucro está em quase 9 e o preço sobre valor patrimonial está em 2,3, arredondando. Empresa pagando um dividendo de 5,4%. Aqui na margem, a margem líquida de quase 20%. Indicadores de rentabilidade, ROIC em 11% e ROI em 25%. No meu ponto de vista, boas margens e boa rentabilidade. É um setor que tem uma boa rentabilidade, né? O papel celulose. É um setor mais estável, vamos dizer assim, né? É um setor completamente diferente do varejo, por exemplo, né? Porque o varejo é aquela coisa, né? Nem sempre você precisa comprar aquilo que o varejo está ofertando, né? Já a papel celulose é indispensável, né? Todo mundo usa sacola de papelão, caixa de papelão, folha de caderno, livro. Então, o bom desse setor de papel celulose é isso, né? A perenidade dele, né? Ele é uma utilidade para sempre, basicamente, né? A gente é dependente disso. Mas, enfim. A empresa tem 7 bilhões e 853 milhões de disponibilidades, dinheiro em caixa, e tem uma dívida bruta de 28 bilhões e 734 milhões. Então, aqui que estava falando nesse resultado, né, que a alavancagem da empresa está um pouco acima do que o mercado gostaria. No meu ponto de vista, claro, isso é uma coisa negativa, né? A empresa ela tem uma boa alavancagem, né, acima do normal um pouquinho, mas eu não vejo como algo tão ruim assim para o longo prazo. Eu acho que ao longo prazo a tendência é essa dívida sendo diminuída, assim, né? Não vejo perspectivas deles aumentarem muito mais o endividamento. Enfim. Aqui a gente vê que nos últimos 12 meses a empresa teve uma receita de 18 bilhões, EBIT de 4 bilhões e meio e um lucro líquido de 2 bilhões e 879 milhões. E a gente vê aqui no último trimestre, deixa eu ver, já está atualizado aqui, terceiro trimestre, receita de 4,4 bilhões, EBIT de 685 milhões e lucro líquido de 258 milhões. Então a gente vê que realmente foi um resultado fraco aqui, né? Porque se a gente pega os últimos 12 meses, esse valor aqui, fazendo um cálculo rapidinho aqui, né? Continha de padeiro, 2 bilhões e 879. Se a gente for dividir por 4, para ficar em linha com os últimos 12 meses, teria que ter um lucro esse trimestre de 700 vamos arredondar, 720 milhões. E teve um lucro de 258 milhões, né? Então a gente vê que realmente foi um resultado fraquinho, né? Não foi grandes coisas resultado, né? Foi bem abaixo do que estava antes, né? Enfim, vamos dar uma olhada agora nos gráficos. A gente vê aqui ativos subindo ano após ano,
A gente vê a empresa também se alavancando mais ao longo do tempo. Patrimônio, aqui ele deu uma caída, né, em 2020, mas a partir de 2020, 2021 volta a subir o patrimônio da empresa. Aqui a receita líquida a gente vê uma ascensão suave ao longo do tempo, acabou caindo um pouquinho aqui em 2023. EBIT é a mesma coisa, subindo ao longo do tempo, mais uma queda a partir de 2023. E o lucro aqui a gente vê que tem algumas oscilações ao longo do tempo, alguns prejuízos. 2020 foi um ano difícil para a Klabin, deu bastante prejuízo, né? E daí a gente vê que a partir de 2021 a empresa dá uma boa guinada, mas já começa a cair de novo o lucro, né? Aqui a gente vê que em 2020 foi um período bem difícil, né, para a Klabin. Depois ela foi se recuperando, né? E por último, vamos olhar a cotação. Para ver como a empresa vem se comportando ao longo do tempo. Está subindo levemente esse ano, 12%. De um ano para cá, andou de lado, eu diria. Últimos 5 anos, andou um pouco de lado, eu diria. Enfim. E é isso a análise. A minha opinião pessoal é que é uma boa empresa, de fato. É uma empresa segura, num bom setor. Mas eu não acho também uma empresa assim extraordinária. Eu não acho esse valuation aqui tão barato. E a empresa tem uma dívida meio alta. Mas eu diria que é uma boa empresa em geral. Não vejo grandes riscos nela. Acho que é uma empresa interessante. Dá para considerar ter no portfólio. Essa é a conclusão final do vídeo.